Graça e paz, amados irmãos. Com muita alegria que eu estou aqui nesta manhã para poder gravar este meu testemunho, no qual, já faz alguns meses que Deus ele restaurou o meu casamento e eu tinha prometido que assim que o meu casamento fosse restaurado, eu estaria gravando o meu testemunho. Porém, houve alguns imprevistos e eu só pude estar gravando agora. Eu gravei um anterior, só que eu não achei que ficou tão bom, então acabei excluindo e desde então me faltou tempo para poder dar continuidade ao testemunho. Então nesta manhã eu resolvi gravar, E não quero tomar muito tempo dos irmãos que estarão ouvindo este testemunho, O meu deserto, meus irmãos, ele começou mais precisamente no dia, se eu não me engano, no dia 7 de outubro de 2019, E foi assim como o de todos, que eu escuto, que eu ouço, um testemunho árduo, difícil, indigesto, que é a palavra mais correta a se dizer, porque eu acredito que nenhum de nós que passamos pelo deserto, seja ele em qualquer área da nossa vida, mas precisamente no casamento, nenhum de nós muitas das vezes escolhemos diretamente, passar por isso, mas indiretamente cometemos falhas, erros, erramos de diversas formas, o que contribui muito para entrarmos ou passarmos pelo deserto. Alguns desertos, pelo que eu tenho visto, são da parte do cônjuge, outros já são da parte da própria pessoa, que tomam atitudes precipitadas, influenciadas pelo inimigo, porque essa é a mais pura verdade. Por isso eu digo aos irmãos que não se devem sentir plenamente culpados pelo que acontece na vida dos irmãos, porque o inimigo ele atua, com base nas nossas fraquezas, nas nossas falhas. Somos pecadores, sim, falhos, sim. Isso não quer dizer que depois que o seu casamento é restaurado, que vai voltar a ser perfeito ou será perfeito, Porque na verdade não é assim que funciona, A única coisa que acontece na volta do cônjuge é que você tem mais munição, Você está mais munido de informações para poder lidar com as situações adversas que irão aparecer posteriormente. Meus irmãos, meu casamento ele já vinha, Ele já vinha balançado, algumas vezes antes de tudo isso começar. E ele começou mais precisamente por conta de uma traição da minha parte, Eu, na minha falta de sabedoria, eu sempre fui uma pessoa muito responsável, muito racional. Eu sempre pensei nos atos, nas consequências dos atos das minhas escolhas. Por isso eu sempre evitei da melhor maneira possível errar, tanto dentro do meu casamento, quanto em outras áreas também, dentro da minha vida profissional. Porém, meus irmãos, é como eu digo, o inimigo ele é astuto, ele é sujo e ele aproveita-se de brechas que muitas das vezes damos involuntariamente. E eu já vinha, me enfraquecido, e me enfraquecendo ao longo dos anos,
achando que quando eu quisesse eu poderia me levantar diante de Deus. Eu ia para a igreja normalmente, né? Eu adorava, eu louvava. Porém, meus irmãos, eu não tinha aquele compromisso, eu não tinha aquela sinceridade com Deus. Isso já me faltava já há alguns anos, né? O que me faltava, aquele primeiro amor. E então, eu acredito que por conta disso, o inimigo ele foi se aproveitando. E através disso aí, ele foi se infiltrando dentro do meu casamento, né? Aquelas famosas raposinhas que a gente sabe muito bem como é que é. E a gente foi, né? Tendo pequenas discussões, pequenas desavenças. Um casal que era totalmente compreensivo um com o outro, respeitoso um com o outro, carinhoso, sabe? Um casal que era elogiado por todos. Eu tenho 32 anos, ela tem 30, mas aparentemente parecemos ter bem menos. Então as pessoas confundiam muito, né? Achavam que a gente era um casal mais jovens do que a gente aparenta ser. Temos uma filha de 15 anos e um rapazinho de 5 anos. Ambos vão caminhando para o seu sexto ano e o seu 15º ano. E nós sempre tivemos uma família maravilhosa, sabe? Porém, irmãos, existem coisas que atrapalham o relacionamento. No meu caso, eu acho que o que mais atrapalhava o meu relacionamento era a questão da pornografia. Eu acho que está incluso em muitos relacionamentos, isso atrapalha muitos casamentos, né? Homens que se envolvem com a pornografia. E é através daí que Satanás encontra brechas para poder atuar, porque no meu caso, eu via muitas pornografias e a pornografia, querendo ou não, ela acaba te influenciando, né, a sentir desejo por outras mulheres. E isso ia de fato atrapalhando, né? Vinha atrapalhando meu relacionamento. Eu tinha desejo sim pela minha esposa, porém eu acabava me despertando por outras mulheres. E isso ficou bem mais nítido quando eu fui trabalhar numa certa empresa de ônibus aqui da minha cidade, no qual eu atuo como cobrador. E você tem contato, meus irmãos, com várias pessoas de diversas classes sociais, né, religiões e tudo mais. Então, assim, como eu sou uma pessoa muito carismática, muito, como eu posso dizer, me comunico bem e acho que através daí eu fui conquistando várias amizades, né, com várias pessoas, principalmente do sexo feminino. E isso acabou, de certa forma, despertando em mim alguns interesses que até então eu lutava contra aquilo, né? E o inimigo ele foi trabalhando na minha mente, foi colocando coisas e mais coisas, mais coisas, quando então eu me vi caindo no adultério. Não é com alegria que eu conto essa parte do meu testemunho, é com tristeza. Eu costumo dizer que hoje, por conta de tudo que aconteceu e as consequências que eu vi dentro do meu relacionamento, é algo que eu odeio e desprezo com toda a minha força. Porém, meus irmãos, querendo ou não, faz parte do meu testemunho e é necessário falar sobre isso. Então, meus irmãos, a minha batalha começou aí. Eu traí a minha esposa e por várias vezes a enganei, né? Ainda que foram poucas as vezes que eu fiz isso, no caso mesmo do adultério, mas enganei de outras formas, com mentiras, né? Com engano, eu entristeci muito o coração dela, até ao ponto de ela descobrir, né? De fato, as traições, e isso mexeu demais com o psicológico dela, como eu acredito que mexe demais com qualquer pessoa que passa por esse tipo de situação. E ela não ficou
ela não ficou boa ao descobrir, né? Claro, é óbvio que ela não ficaria, ela não teve uma reação positiva ao descobrir e ela surtou e ficou com muita raiva. Ela descobriu da pior maneira possível, né? Que é pegando o celular, vendo situações, conversas, né? E eu me referindo a outra pessoa lá de forma carinhosa, coisa que já não existia com tanta frequência entre mim e ela. E isso deixou com que ela, né, desse acesso também ao inimigo, uma pessoa que era passiva, calma, é uma pessoa que era respeitosa, uma pessoa que era, né, uma mãe exemplar, uma mulher exemplar, guerreira. Isso a afetou de alguma maneira, né? Porque Satanás ele atua dessa maneira. Ele queria que isso acontecesse. E eu confesso, meus irmãos, que logo depois que eu cometi todos esses atos, bateu aquele arrependimento. E um arrependimento tardio. Por que eu digo isso? Porque a minha esposa, ela sim, depois que aconteceu tudo isso, ela me perdoou, né? Ela não queria, né, abrir mão. Então ela me perdoou. Ela ela sim continuou triste, mas ela me perdoou de fato, ou ela quis me perdoar, vamos dizer assim, né? Ela tentou. E eu, meus irmãos, ao vê-la tentar, ao invés de querer mudar definitivamente, ainda continuei insistindo em alguns erros, né? Tratando ela mal, menosprezando, né? As atitudes dela, né? Porque eu não estava mudado de fato. Eu acredito que naquele momento eu ainda estava com remorso do que eu tinha feito. E vendo toda aquela situação, me gerou uma certa tristeza. Aí sim, eu falo que veio fruto do arrependimento, né? Que eu comecei a ver que aquilo estava causando mal, estava fazendo mal à minha família, meus filhos estavam sofrendo por conta daquilo. Então eu resolvi mudar, né? Eu falei, não vou mais fazer isso, quero mudar, quero uma vida diferente. Porém, meus irmãos, é por isso que eu digo que foi algo tardio. O inimigo ele já tinha se filtrado dentro do meu casamento, já há muito tempo, né? Por conta dessas práticas pecaminosas. E tudo isso culminou, né, no adultério e posteriormente nas coisas que eu irei relatar. Então ela, né, pediu que eu saísse de casa. A gente esperou que, ou melhor, ela esperou que passasse o aniversário do meu filho mais novo, né, que foi no mês de setembro, e logo em seguida, no dia 7 de outubro, ela pediu para que eu fosse embora de casa. E eu, sem muita sabedoria, né, peguei as minhas coisas, porque eu já havia ameaçado outras vezes de sair, e ela não quis que eu saísse. Porém, neste dia ela estava bem segura do que ela queria, ela pediu que eu saísse de casa. E assim eu fiz, irmãos, me desculpe. E aí eu peguei as minhas coisas e fui para casa da minha mãe, acreditando que, né, isso seria só um momento para que ela refletisse e que logo em seguida, né, ela pediria para que eu voltasse para casa novamente. Mas, irmãos, não foi assim que aconteceu. É uma falsa ilusão, a gente sai de casa achando que vai ser assim rápido, né? E de fato não é, né? Aí começou o deserto. Eu precisava ser tratado pelo Senhor. Eu precisava ser moldado, amassado. Eu precisava passar na peneira, no triturador de Deus, né? Porque essa é a sensação que a gente sente quando está no deserto. Triturados, sofremos, somos humilhados, somos abatidos, né, pelas circunstâncias. Eu já ouvi vários testemunhos sobre repúdio, né? Como os irmãos costumam dizer, repúdio. Passei muito por isso, irmãos. Fui muito humilhado.
chorei demais. Eu costumo dizer para quem eu conto um pouco do meu testemunho que eu chorei lágrimas de sangue. Essa era a sensação quando eu chorava. E eu me debruçava na cama, no chão, onde eu encontrava, né? Eu me encontrava em oração, eu me debruçava ali, chorava. Minha mãe, meus pais, né? De fato, eles vinham até mim, assim, achando que eu ia, sabe, morrer a qualquer momento, né? Eles ficavam com medo, achavam que eu ia entrar em depressão. Eu confesso que também fiquei com muito medo sobre isso, porque eu já tive depressão e eu sei o quanto é ruim passar por esse tipo de situação. Mas, irmãos, não sei como, Deus foi me dando forças, foi me dando força, foi me capacitando, foi me sustentando nas mãos dele, porque de mim mesmo, irmão, meus irmãos, eu já tinha desistido de tudo, né? Do trabalho, eu tive problemas no trabalho. Graças a Deus, Deus levantou pessoas também para me ajudar lá dentro, né? Onde me deram suporte e eu consegui, né? Ir trabalhando. Às vezes eu ia trabalhar de manhã, não ia à tarde. Às vezes eu ia à tarde, não ia de manhã, porque eu passava a noite em claro, tentando entender o que eu tinha feito, por que eu tinha feito aquilo. Mas o pior, meus irmãos, não aconteceu aí. Enquanto eu estava sofrendo, lutando, batalhando para reconquistar o meu casamento, a minha esposa, até aí era algo que eu fazia, sabe? É, sabendo, né, pelo que Deus já fez na antiguidade, que ele ainda é o mesmo, de que de fato ele iria fazer no meu casamento. Eu tinha essa fé, eu acreditava assim. Porém, meus irmãos, eu descobri algo, né, que já vinha passado pela minha cabeça e através de sonhos, né? Eu não posso dizer se foi algum sonho revelado pelo inimigo ou se foi o próprio Deus que me revelou em sonho, mas eu tive um sonho uma certa vez que eu chegava em casa e quando eu batia no portão e ninguém abria. E aí quando eu empurrava o portão, empurrava consequentemente a porta, eu via minha esposa e um outro rapaz, o rapaz abraçado ela ao lado dela. E eu tomava aquele choque, né? E a minha reação, como a de qualquer homem, era, né, uma reação temperamental, né? Uma reação explosiva. E aí eu começava a discutir com ela, brigar com ela. E quando eu olhava, o homem rapidamente fugia, né? Ele fugia e deixava ela lá. E aí quando eu ia conversar com ela, meus irmãos, ela me tratava com a maior frieza desse sonho. Uma frieza, e como se aquilo ali que eu tivesse descoberto fosse algo normal, né? E aí eu acordei desse sonho, eu acordei assustado e com medo e pedi a Deus: Senhor, não deixe isso acontecer comigo, eu não vou suportar, eu não sei passar por isso, ó Deus, tenha misericórdia de mim. E eu chorei, fiquei preocupado, falei: meu Deus do céu, se isso acontecer, Senhor, eu vou ficar muito mal, eu não sei se eu vou conseguir vencer, suportar isso. E, irmãos, por incrível que pareça, eu vim, uma certa vez eu vim pegar os meus filhos, levei para casa da minha mãe, né? Vim buscar, como era sempre mais os finais de semana que eu pegava eles, levei eles para casa da minha mãe e no dia seguinte eu trouxe eles em casa. Porém, quando eu cheguei em casa para trazer eles, ela não estava, né? E eu vi a moto dela em casa, porém eu não vi. Eu pedi os meninos para entrarem e eu perguntei: sua mãe está em casa? E eles falaram: não está. E eu falei: e agora eu não posso deixar vocês aqui sozinhos, né? Porque o bairro onde a gente mora é muito perigoso e tal. E eu não queria deixar eles sozinhos. Aí minha menina tentou ligar para a mãe e tal. E depois de muitas tentativas, né? Conseguiu falar. E aí ela falou assim: meu pai, a minha mãe tá vindo, o senhor pode ir que ela já tá chegando. Eu falei: tá bom. Aí eu fui, dei a partida no carro, saí, mesmo, mas algo me falava. Dei a volta na rua, né, na rua de cima,
E algo me falava, espera que hoje você vai ver algo. E aí eu parei o carro assim e falei, meu Deus, será? Aí fui desliguei o carro, irmão, e fiquei no meio da rua, no caso na rua de cima de casa. E então, eu vi uma pessoa passar de moto muito rápido. Eu liguei o carro rapidinho e fui. Quando eu passo pela esquina de casa, eu vejo que eu não queria ver, né? Um rapaz deixando ela na porta de casa e saindo de moto. E eu então, irmãos, tentei. Não vou mentir para os irmãos. Perdi a cabeça, tentei atropelar o cara, né? Que estava de moto. Irmãos, eu confesso que se eu tivesse, né, conseguido, eu tinha passado por cima várias vezes, porque a minha raiva, a minha ira foi muito grande. E aí aconteceu o que no sonho tinha acontecido, né? O cara fugia e largava ela para trás. Eu tentei, não consegui. O cara tinha uma moto 250 cilindradas, na qual, né, ele conseguiu ter um escape de mim. E então eu voltei, né? Eu deixei no carro, voltei e fui até em casa. E ela estava na porta me esperando. Irmãos, da mesma forma do sonho. Eu cheguei, parei na porta de casa e fui conversar com ela por que estava acontecendo, por que ela tinha feito isso. Irmãos, e na maior frieza do mundo, ela começou a falar que eu tinha procurado isso, que eu tinha provocado essa situação e que ela estava carente já há algum tempo e que por conta disso ela tinha, né, se envolvido com a pessoa. E eu perguntei se ela já tinha, perguntei várias coisas, meus irmãos. Mas quando não convém falar, porque isso gera de certa forma uma tristeza no meu coração, né? Mas assim, eu perguntei várias coisas e ela respondeu com frieza e aquilo me doía e eu pensava, meu Deus, eu vou matar essa mulher, eu vou fazer algo aqui agora. Mas Deus me deu força, irmão. Me deu forças e eu não fiz nada com ela, porque eu olhava para ela, eu sentia, ao mesmo tempo que eu sentia pena e sentia raiva, uma mistura de sentimento, eu sabia que ela era a mulher da minha vida, e que eu não poderia ferir ela ali. Então, irmãos, eu fui para casa da minha mãe e chorei. Chorei. E te confesso que depois deste dia, minha vida não foi mais a mesma. Eu sofri por saber que ela estava com outra pessoa. Irmãos, o inimigo, como a gente bem sabe, a gente conversou sobre isso, né, eu e ela. E eu expliquei para ela, o inimigo não nos dá nada, nada que seja ruim. Ele sempre vai dar algo para nos prender, para nos atrair, vai colocar pessoas no nosso caminho, como colocou no meu, né? E também no dela, pessoas que atraem, pessoas que têm. E no caso dela, pessoa que tem condições, entendeu? Muito mais do que eu tenho para oferecer, ele tinha, entendeu? Acredito que seja que financeiramente até bem mais resolvido que eu, né? Porém, irmãos, quando Deus quer fazer algo, ele não escolhe obstáculos nem adversidades. Ele queria de fato era me tratar. Ele queria de fato uma mudança da minha parte e eu entendia isso. Eu entendia que Deus queria uma mudança da minha parte. Eu entendi rápido o que Deus queria fazer na minha vida. Porém, irmãos, é aquela coisa, a gente, mesmo independente de a gente entender e querer agir rapidamente por saber do preço do pecado, das consequências do pecado, existem, né, o processo e o processo tinha que ser vivido. E eu confesso que os 2 primeiros meses foram difíceis. Eu olhava, né, a situação, descobri, graças a Deus, os canais de restauração que foram me ajudando muito mesmo, né? Presbítero Walter, o Guapo, né? A Irmã Sol, a Agatha Cristiane, canal do Alan, né? E outros canais mais, assim, da qual eu não me lembro direito, porém, foram pessoas que fizeram parte da minha vida, fazem até hoje, né? Porque eu ainda continuo acompanhando
né, testemunhos com frequência, porque isso me deixa feliz, me deixa motivado, né, a continuar lutando pelo meu casamento, porque, irmãos, não é fácil. A gente acha que o deserto é a parte mais difícil, mas a volta, eu digo com toda certeza, irmãos, é uma das partes mais difíceis que pode existir dentro da reconstrução do casamento. Mas então, irmãos, depois que passou-se esse processo, né, que a gente chama de processo da aceitação, e eu fui, né, conseguindo respirar, fui conseguindo viver minha vida, né, e eu via sempre o presbítero Walter e alguns irmãos falar: deixem ir, irmãos, é necessário deixar ir, é necessário viver a sua vida e deixar que o outro viva a dela, pois as escolhas dela é só Deus que pode mudar. E eu tentei por várias vezes, né, tentei fazer a obra com a minha própria força, tentei mudar o pensamento dela, né, e eu era só repudiado, era só maltratado o tempo todo. E isso deixa, né, a gente enfraquecido de certa forma. Por mais que a gente orasse e buscasse, né, eu no caso, não tinha jeito, irmãos. A fraqueza vem a tristeza, vem a vontade de se relacionar com outra pessoa, mas quando a gente tem um entendimento, né, que o casamento ele é único, que o casamento ele ele é para toda uma vida, né? E ainda que a gente queira agir, né, de modo ignorante, dizer: não, eu vou fazer de conta que eu não vi nada disso na Bíblia, que eu posso sim ter uma vida, né, normal, de, é, independente do que aconteça, eu vou viver minha vida, eu quero ser feliz e tal. Ela não está vivendo a vida dela, eu vou fazer o mesmo, vou viver também. E, irmãos, é uma mera ilusão. Quem verdadeiramente tem o temor de Deus não consegue, sabe? E eu tentei, irmãos, tentei viver minha vida, tentei me envolver com outra pessoa. Encontrei também uma menina muito bonita, né? Uma menina que era carinhosa, atenciosa, né? Queria, de certa forma, cuidar de mim. Porém, irmãos, o meu coração estava preso à minha família, né? O meu coração, ele estava ligado à minha família. Eu não consegui mentir para essa moça de maneira nenhuma. Sempre fui uma pessoa muito sincera com ela, né? Falei que eu ainda amava a minha família e que eu queria, né? Se Deus me desse essa graça, né, de ter a minha família de volta, né? Ela entendia, mas falava que ia me fazer feliz, né? E que se não acontecesse de eu voltar para minha família, que ela ia sim me dar uma família e ia me fazer feliz, né? Isso de fato mexe com a gente. Porém, irmãos, eu estava muito seguro, muito, sabe, muito focado ainda na minha família. E isso foi uma distração, de certa forma, para mim. Eu não estou dizendo que todos devem fazer isso, porque Deus trabalha na vida de cada um de forma diferente. Mas eu agi dessa maneira como uma forma de distração. E eu saí, né, com ela algumas vezes. Mas como amigos, irmãos. Mas como amigos, a gente não teve nenhum tipo de outra relação. A gente teve mais assim um relacionamento de amizade mesmo, sabe? Por mim, porque se dependesse dela, né, já teria acontecido outras coisas. Mas por mim mesmo, eu tinha essa consciência de que eu não queria ferir, né, ainda mais do que eu sabia que ela ia ser ferida com toda essa situação. Tanto que foi, né, algo ela até me apresentou para o pai, e eu disse ao pai dela que, né, eu na verdade eu disse para ela que eu não queria, né, que ela me apresentasse agora naquele momento, que não era a hora, mas ela insistiu e assim eu fui, né. Também abri o jogo pro pai dela, falei que eu tinha me separado recentemente, mas que eu tinha ainda um certo sentimento pela minha família e que eu não queria, né, envolver ela nisso tudo. Porém, ela estava gostando de mim e a gente estava estudando, né, que eu não iria me comprometer com ela naquele momento. E aí, se fosse da vontade de Deus, quem sabe mais pra frente. Ele entendeu o meu posicionamento, né, me parabenizou por eu estar
tendo essa atitude diante dele, né, como qualquer pai faria. E então, irmãos, eu comecei a viver a minha vida, sabe? Comecei a me desprender, não foi fácil mesmo, né? Demorou bastante tempo para mim conseguir avançar, né, dessa parte da aceitação. E aí eu comecei verdadeiramente a deixar, irmãos. Bloqueei de WhatsApp, né? Ela já tinha me bloqueado de tudo, né? Mas quando eu comecei realmente a ver minha vida, partiu de mim agora, né? Bloquear no WhatsApp, Facebook, Instagram, excluir isso tudo, né, no celular. E ela disse que hoje, né, ela me fala que ela tentou várias vezes, ela queria várias vezes voltar, mas algo não deixava com que ela entrasse em contato comigo. Várias vezes ela pensou mais a mágoa, o rancor, o ódio que ela ainda sentia, não deixava com que ela entrasse em contato comigo. E o engraçado, irmãos, é que ela lembrou de algo e de fato faz muito sentido. Uma certa vez eu achei um anel, né, dentro do ônibus onde eu trabalhava. E aí eu presenteei ela, um anel muito bonito, presenteei. E ela colocou, e foi bem antes de tudo isso acontecer. E depois desse anel, irmãos, começou, né, de certa forma, a acontecer umas coisas estranhas em casa. E aí eu nem percebi nada disso. Mas quando a gente retornou, né, ela me falou que várias vezes, né, ela pensava em voltar e ela sentia um peso, uma coisa e tal. E depois ela lembrou desse anel. Ela lembrou desse anel e aí ela pegou, tirou do dedo e se desfez desse anel, né? E aí ela sentia falando pra mim, fala, amor, eu sei lá, eu sentia que tinha alguma coisa naquele anel. Tanto é que depois que eu me desfiz dele, eu senti uma paz, um alívio. E foi depois daí que eu consegui entrar em contato com você. Porque, irmão, se não fosse por ela, eu particularmente não teria voltado. Pois eu já estava realmente aceitando e estava vivendo a minha vida, né? E ela me procurou, né? Me ligou. E para que a gente pudesse ver os materiais escolares dos nossos filhos, né? E aí, né? Eu falei, tudo bem. Fui com ela, a gente viu, né, o material escolar, a gente começou a andar no centro da cidade, e aí acho que Deus foi tocando no coração dela, ela foi vendo, né, como era a nossa família, né, antigamente, ela foi batendo aquela saudade, eu via no rosto dela, sabe, nos olhos dela, a lágrima presa, ela querendo chorar. Mas eu não falava nada, e a gente foi escolhendo os materiais escolares, né, até chegou a hora de despedir, né? E aí eu fui me despedir das crianças. E aí eu ainda brinquei com o meu pequeno, né? Sobre algo, né? Que é um ônibus que roda para o bairro onde o, o OH, né? Dela morava. E aí eu falei, então você tá andando de R10. Aí ela ainda me deu uma piadinha, né? Falou, não, ele não anda de R10. Que no caso é o ônibus que roda pro bairro. Ele só anda de Astra. Aí eu fiquei assim, sabe, irmão? Como se fosse uma pequena facada, sabe? Eu falei, poxa, tá difícil essa situação aqui, né? E aí, depois disso eu também, né? Peguei, virei as costas, me despedi, me virei as costas e saí. Quando eu entrei no ônibus, não foi foi questões de segundos. Depois de eu entrar no ônibus, ela me liga, você ficou com raiva, chateado? Eu falei, não, de maneira nenhuma. Parece que ficou. Eu falei, não fiquei, não. Aí ela ficou silêncio no telefone. Eu falei, era só isso que você queria me falar? Aí ela não respondeu, né? Mas antes disso, eu peguei ela chorando, né? Enquanto eu tava lanchando com os meus filhos, convidei ela para lanchar, ela não quis. Aí eu saí na porta, ela tava chorando. Aí eu tentei abraçar ela e ela recusou o abraço, né? Mas eu via que ela queria me abraçar. Ela recusou, então eu não insisti, né? E aí depois de eu entrar no ônibus e ela ligar pra mim, né? Eu perguntei se tinha mais alguma coisa que ela quisesse falar, ela ficou em silêncio. Eu falei, você já não tem mais nada pra falar, então eu vou desligar. E desliguei. E aí dei sequência na viagem. Quando eu acabo de chegar na casa da minha mãe, ela me liga. Eu tô precisando falar com você. Eu falei, mas é que a gente acabou de se ver. Como você quer falar comigo?
né? Eu tô precisando falar com você e tal. Falei, por que você não falou quando a gente tava no centro fazendo as compras dos meninos? Ela é porque eles estavam presentes e eu preciso falar com você a sós. E aí, irmãos, eu já vi a mão de Deus, né? Eu vi a mão de Deus começar a agir nas nossas vidas ali. E então eu peguei e falei assim, tudo bem. Como é que a gente vai fazer? Ela falou, não sei, não sei. Eu falei, onde a gente vai? Ela falou, também não sei. Vê o lugar, você escolhe. O que eu quero, a única coisa que eu quero é conversar com você. Eu falei, tudo bem. E então, irmãos, eu fui, né? Peguei, falei, ó, você me espera em casa, eu vou com a minha moto, você monta na minha moto e a gente sai pra ver um lugar. E assim a gente fez, né? E a gente saiu, né? E a gente sentou, conversou e ela começou a falar que tinha pensado várias vezes, né? E que ela entendia, né? Que agora que ela entendia que era necessário a gente ter a nossa família novamente, porque os nossos filhos estavam dispersos, né? E que ela estava vendo a nossa mais velha, de certa forma, se rebeliar, né? Com ela, comigo, e que era necessário que a gente retomasse a nossa família novamente, mas que ela estava com medo, né, da minha reação, porque ela sabia, porque eu já sabia que coisas tinham acontecido e que a nossa vida não seria mais a mesma, né? E então, irmãos, eu falei não, naquele momento eu falei não, eu quero realmente, eu quero voltar. Sempre foi o meu desejo, a minha vontade, né? E a partir daí, né, a gente foi, conversou com o nosso pastor, e o nosso pastor orou, abençoou, né? Disse que a gente pudesse voltar, né? Então, irmãos, eu peguei e fui, né, para casa da minha mãe. Não voltei de imediato, porém, mais precisamente no dia 27 de janeiro, né? Já depois de uma semana que a gente tinha se visto, né? Tinha se visto não, tinha se reconciliado assim, de certa forma, entre aspas, né? Que aí ela pegou, né, com muito receio ainda, pediu que eu voltasse para casa. A minha filha, óbvio, né, já estava tendo muita regalias, né, da parte dela mesma, né, ela já tá sentindo muita vontade de ser a minha presença, então ela se sentiu no direito de, né, falar, não, mãe, eu não quero que a senhora volte, porque meu pai vai fazer a senhora sofrer e tal, e tal, e tal, mas a gente já sabia, irmão, que era uma ação maligna, né, que na verdade o inimigo ele não queria, né, que eu voltasse, porque, né, a minha filha também, ela sabia que ela ia perder um pouco, né, daquela liberdade que ela tinha, né, porque pai sabe como é, né. E então, irmãos, minha esposa falou e Luísa tá tá dando a testa, ela não quer que você volte, isso e aquilo. Eu falei, então, se você acha que eu não devo voltar, então não voltarei. Mas ela falou, não, mas eu preciso, é necessário que você volte. Eu quero que você volte e a nossa família precisa de você e tal. E aí, irmãos, eu voltei, mesmo contrariando a vontade da minha filha, né? Também me impus dentro de casa, falei para Deus, Senhor, eu só volto para minha casa. Se for para mim ser o cabeça do meu lar, se for para mim ser o sacerdote do meu lar, Deus. E assim aconteceu, irmãos. Não foi fácil, não é fácil. É um processo, irmãos. A gente precisa se perdoar todos os dias, perdoar os nossos cônjuges todos os dias. Alguns têm facilidade, né? Maior facilidade para perdoar, outros nem tanto. Eu sempre fui uma pessoa, né, a qual eu tive muito assim amor pela minha esposa e sempre considerei ela sempre, né, minha, né? É minha esposa. Então assim, a gente vê alguém que você ama ser dividido com outra pessoa, ainda que involuntariamente, que você não queira isso dói, isso machuca. E eu tenho várias lembranças do que aconteceu também assim como ela, mas a gente tem aprendido a lidar com isso, né? A gente tem aprendido a conviver com isso, porque assim, irmãos, a gente tem que entender que o passado ele não vai ser apagado. Por Deus sim, mas pela gente não. Nenhum de nós temos amnésia, entendeu?
esquecer o que nos fere. O ser humano ele tem muita facilidade de absorver as feridas, né, as coisas que ferem a gente. Aí o que a gente deve fazer é não ficar lembrando disso, remoendo isso, né? Vai doer, a princípio dói sim, até que essa ferida cicatriz gera tempo, sabe? A gente também não pode ficar metendo o dedo na ferida, porque senão essa ferida não vai cicatrizar. E a gente tem aprendido, sabe, lidar com essa situação. Tem horas que a gente tá deitado, a gente tá tendo relações e tal. Vem sim as acusações, vem sim as afrontas, né? Eu não vou dizer que a gente não teve discussões, brigas depois que a gente voltou, sim, mas até o momento que você entende, fala, é isso, tudo isso que o inimigo quer. E o inimigo ele vai tentar lutar para fazer com que você volte para o deserto novamente. Então a gente precisa ter verdadeiramente sabedoria, né? A gente precisa ter discernimento de algumas coisas, porque a gente sabe que o nosso casamento está restaurado, né? Mas o inimigo ele não está contente e ele não vai parar, ele não cessa de nos atacar, ele não quer ver famílias unidas, ele quer ver famílias dispersas. E a gente sabe que o nosso propósito, depois que Deus restaura o casamento, é restaurar o casamento de outras pessoas, né? O meu testemunho, como testemunho de outras pessoas, né, fortalece as pessoas que estão em busca da restauração dos seus casamentos. Assim como eu me motivei, né, e me fortaleci com testemunhos que eu ouvi, eu tenho certeza que o meu testemunho vai fortalecer muitas pessoas. Então eu digo a vocês, lutem, né, se agarrem a Deus, se apeguem a Ele, porque Ele é quem vai fazer, né, a mudança no coração do cônjuge rebelde, do cônjuge apartado. É Ele que vai transformar, não é você. Não tem como, irmãos. A gente vai lutar, dar murro em ponta de faca se a gente quiser fazer com as nossas próprias forças. Porém, nós precisamos de fato, é algo real, é algo verídico, né? Deixar ir, abrir mão, irmãos. Não vou dizer para vocês que é fácil não, mas é preciso confiança. Eu por várias vezes titubeei, duvidei de que isso fosse realmente acontecer se eu deixasse ir, mas era a única opção que eu tinha e eu fiz. E Deus ele fez através do poder dele, das mãos dele. Hoje minha esposa, meu Deus, me trata como um rei em casa, sabe? Um carinho, uma atenção, uma coisa, porque ela também vivenciou, irmão. Ela precisava viver aquele momento. Ainda que fosse doloroso para mim, ela precisava viver aquele momento para que ela entendesse que eu sou a melhor opção para a vida dela. E o seu cônjuge precisa entender que você é a melhor opção para a vida dele. Não pense que você pode pensar assim, poxa, mas será que eu fui tão bom para ele, para que ele lembre de mim, ou eu fui tão ruim para ele, para que ele me odeie tanto assim? Não fique pensando nisso não, irmãos. Entenda somente que quem vai fazer é Deus. Então eu acredito que vocês vão poder glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, né, através do seu testemunho. Eu quero fazer agradecimento aqui ao irmão Guapo, né, ao presbítero Walter, né, à irmã Ágata, à irmã Sol, o irmão Alan, né, esses que alguns teve seus casamentos restaurados, outros ainda buscam pela restauração, mas vocês têm sido bênçãos nas nossas vidas e que continuem sempre assim, né, fortalecendo o casamento de muitos e que o casamento de vocês, aqueles irmãos que ainda não tiveram um casamento restaurado, né, creiam somente, irmãos, que Deus vai fazer a obra, que Deus